Vamos começar. Eu quero apresentar a Maribel, para quem não conhece ela, né? Hoje é ela que vai estar falando com a gente, vai estar compartilhando um pouquinho da história dela com a gente, né? A Maribel, ela é uma entre tantas milhares de mães solos que tem por aí, né? Que criam os seus filhos sozinhas. E ela vai falar sobre como que é isso, compartilhar a experiência dela com a gente, né? E para começar, eu queria que a gente fizesse uma oração, tá bom? Vamos orar então, gente? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Pai. Muito obrigada pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor, que se dispôs a estar participando aqui, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor. Em especial, eu te peço pela vida da Maribel, Senhor, que vai estar compartilhando um pouquinho da história dela com a gente. Vai estar falando tudo que ela viveu, Senhor, meu Deus, os desafios, as conquistas, Senhor, meu Deus. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela e que a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais com ela, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, que eu te peço, que eu te agradeço por tudo. Amém, Senhor. Amém. 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 Então, vamos lá, pessoal. Como a gente tem feito nessas quintas-feiras aí, né? A Michele, a minha irmã, Elizabeth, que não estava nas outras semanas, né? Então, a gente aqui já falou sobre a saúde mental da mulher, a gente já falou a mulher e o mundo do trabalho, a gente já falou sobre, semana passada, sobre a mulher, né, e essa questão sociocultural, né, então nós abordamos aí, boa noite, Stephanie, nós abordamos aí alguns assuntos relacionados às mulheres e foi muito, muito bom. E, na verdade, a gente fez assim, boa noite, Thelma, a gente fez assim, um bate-papo. Então, hoje vai ser um bate-papo também, tá? Vai ser um bate-papo e eu vou, como eu tenho a experiência de ser mãe solo, a gente vai bater o papo sobre isso, é claro que no que eu falar está embutido as minhas experiências e um pouco do que eu pesquisei, mas a gente não está fechando aí o assunto, tá bom? E eu quero que vocês compartilhem e perguntem e conversem, tá bom? A Juliana vai compartilhar, né, mãe? Compartilhar o slide aí, fazendo um favor. Vai compartilhar o slide. Esperar na tela cheia. Todo mundo já está conseguindo ver? Deixa eu só tentar com a tela cheia de novo aqui. Agora vai. Tempinho dele carregar, foi. Tá piscando? Tá. Tá. É pra ficar piscando mesmo? Não, peraí. Deu alguma coisa. Ah, é tecnologia, gente, mas vai dar. Calma aí. Ah, eu já sei o que é. É o cabo. Agora foi, né? Foi. Beleza. Vamos lá. Então, mãe solo. Pode passar aí, Ju. Deixar aqui, que eu estava mexendo. Então, aqui, quem sou eu, né? Meu nome é Maria Isabel, conhecida aí como Maribel. Sou mãe da Laura, 23 anos, e do Pedro, 21. Gente, isso é bem uma desculpa para a gente mostrar a foto do filho. Porque se tem uma coisa que mãe gosta, é de mostrar a foto do filho. E pelo que eu estou observando, vó tem o dobro de vontade né, de ficar mostrando foto do filho. Então, é uma desculpa perfeita para eu mostrar meus filhos, tá? Então, a Laura, esses dias até postou essa foto que ela tá de anjinho aí e falou que ela sempre, desde pequena, como anjinho, e o Pedro, desde sempre, com papagaio. Então, esses são os meus filhos. Eu
eu sou mãe solo porque eu sou divorciada. Eu sou divorciada já faz 13 anos. Então, no caso, a Laura tinha aí de 10 para 11 anos e o Pedro de 9 para 10 anos, né? Quando eu morava em São Paulo e eu tinha ingressado, tipo, uns 2 meses como funcionária pública no Estado. Pode virar, Ju. Eu escolhi esse tema, me veio esse tema porque a própria Laura, minha filha, ela falou, mãe, fala sobre mãe solo. E eu estava pensando que assunto que eu poderia falar nesse mês, e eu nunca tinha ouvido falar isso, mãe solo. Vou ser bem sincera, nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui dar uma pesquisada, tem muita coisa na internet, então eu não pesquisei tudo também, não, para não ficar muito doida, né? Mas eu pesquisei aí o principal, porque tem umas coisas que a gente não sabe a definição, mas a gente já vive, né? Tem coisas que a gente não sabe o nome técnico, mas a gente já faz, já sabe e tal. Mas mãe solo é o novo jeito de dizer que a mãe cria, educa, ama e é a única responsável pelo filho. Então, assim, a mãe solteira está em desuso, né? Não é correto a gente falar mãe solteira. É igual o pessoal que já ouviu falar, a gente tinha mania antigamente, bem antigamente, de falar, ele é surdo-mudo. Então, também não se fala mais surdo-mudo, ele é surdo, né? Porque o surdo, ele emite o som, ele só não sabe falar, porque ele não ouve, né? Mas se ele for treinado, fizer muito fone, ele fala, então ele emite som, então ele não é mudo. Então, a mesma coisa, mãe solteira está em desuso. Já que está ou não no relacionamento com o parceiro, não quer dizer necessariamente que esse parceiro, ele vai compartilhar da missão de educar esse filho. E é um termo conceituoso, tá? Porque faz com que a sociedade, até mesmo nós, mulheres, a gente subjuga as mulheres, pense que elas são inferiores. Mãe solteira, mãe solteira, né? Aquele jeitinho assim, mãe solteira, né? Então, é um termo que não se deve falar mais, mãe solteira, ela é mãe solo. Mãe solo, aí a gente explica o que é mãe solo, tá? Pode virar, Ju, fazendo um favor. Não, volta, Ju. Então, assim, só para a gente acabar a definição. Então, mãe solo, estou colando aqui, tá, gente? Não esqueça o que eu vou falar para vocês. Então, mãe solo é aquela mulher que engravidou, vamos lá, que engravidou, e o pai não ajudou em nada e não costuma ajudar. É ela. É aquela mulher que se divorciou, assim como eu, e o ex virou ex-pai, né? Não é uma guarda compartilhada. Aquela que um dia cada aquela guarda bem compartilhada como tem hoje em dia. Não é. É aquela mulher que ficou viúva, independente se tem a pensão ou não, a divorciada também se tem pensão ou não. É aquela mulher que decide fazer uma produção independente, se programa por isso, para isso. Então, mães solo são essas mulheres, tá? Então, todas essas mulheres entram nessa categoria aí de mãe solo. Agora sim, Ju, aqui, ela já deixou aí, né? Então, assim, eu vi nessa reportagem, não, Ju, é aquela lá mesmo, que assim, mãe solo, mais novo formato de mãe. Elas criam, educam, amam e são as únicas responsáveis pelo filho. Aí eu fiquei pensando assim, falei, mas mais novo? Mais novo formato? Porque eu falei agora há pouco, é um novo jeito, não sei de quantos anos para cá, de se referir a uma mãe solteira. Não se fala mais mãe solteira, é mãe solo. Mas será que isso é um novo formato? Né? Quantas aqui, eu estou perguntando para vocês, podem só levantar a mãozinha aí, mas quantas aqui já ouviu histórias ou conhece alguma mulher que tem um companheiro, está com o pai dos filhos, moram juntos, porém, ela que é responsável por sustentar a casa, por educar os filhos,
ir na reunião da escola, ajudar a ver o caderno, dar banho, ver a comida, ver a febre. Quantas aqui conhecem pelo menos uma mulher assim? É isso aí, Michele, muitas e muitas. Então, isso é uma visão minha. Talvez se a gente pesquisar mais e ouvir várias pessoas, talvez alguém discorde. Mas assim, será que essa mãe sempre já não foi solo? Né? Porque ela que toma a decisão, ela é a única responsável. Então, mesmo que o pai às vezes saia para trabalhar, ele sai para trabalhar, não, isso é com a sua mãe, com a sua mãe. Então, se a mãe não é totalmente solo, digamos assim, eu vou falar uma coisa que eu escrevendo aqui, eu tinha pensado, né? Peraí. Tá, é um termo que vai abranger tudo, mas assim, eu tinha pensado que às vezes, aí eu vou abrir um parênteses, talvez a gente não fale mãe solo, talvez a gente fale, sei lá que nome, o momento de solidão aí de uma mãe, aí a gente está abrangendo mãe ou não casada, não, mas assim, aquele momento que é só nós e o nosso filho. Às vezes, alguns momentos que o pai não está presente, às vezes nem é porque ele não quer. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para que eu passei por isso. E eu era casada, eu tinha o pai dos meus filhos junto comigo ali tudo, mas a Laura nasceu em Sorocaba e eu morava em São Paulo. E a Laura nasceu de 7 meses. A Laura ficou 26 dias no hospital porque nasceu muito, muito picutinha, né? E eu ia todos os dias lá amamentar. Então, chegava lá, por exemplo, a mamada era de 3 em 3 horas. Então, eu chegava lá para a mamada das 9 horas da manhã. Eu entrava um pouquinho, a menina não mamava bolufa nenhuma. Aí eu saía, tirava o tanto de leite e ficava até meio-dia. Aí eu ficava lá numa sala, lá cochilando, e não sei o quê. Aí, meio-dia, entrava lá de novo, tentava dar para mamar a menina não mamava, tirava um monte de leite, almoçava e ficava no Vídeo. meu filho. Tá sem som aqui. Me viram? Gente, eu não tô escutando nada, tá muito Travou um falhado. pouquinho, vamos ver se volta. Acho que é alguma instabilidade da internet. O vídeo tá travadinho ainda, vamos ver se. Então, acho que Cadê a Maribel? Sumiu? travou um pouquinho o vídeo dela lá. Ela saiu, vamos ver. Ela vai entrar de novo aí, talvez a internet dela volte melhor. Ela caiu, ela já tá tentando voltar, gente. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá bom. Sim. Quer dizer, Sim, estou. sim. Só eu que caí, vocês não. Não, só você. Então tá bom. Aproveitando a pausa, para quem estava no começo, só quero dizer que meu documento já está pronto. Tá. Deu tudo certo. A Silmara, acho que levantou a mão. Sil. Para falar que estava falhando. Agora que parte será? Eu estava falando da Laura, né? Que eu estava no hospital com a Laura. Isso. Parou na mamada do meio-dia. Parou na mamada do meio-dia? Do meio-dia, foi. Das 9, meio-dia, 3 horas e às vezes 6 horas, tá bom? 18 horas. Para vocês ficarem bem atualizados aí com o assunto, tá bom? Mas então era um momento que estava ali de solidão,
sabe? Era um momento que, vendo tudo que eu pesquisei, alguns documentários que eu vi, era aquele momento, assim, que tem uns momentos, quem é mãe aqui sabe que tem aquele momento que a gente é eu e o meu filho, e Deus, né? A gente tem esses momentos. Então, e aí nem é culpa do pai, porque no caso do pai da Laura, ele estava trabalhando em São Paulo, e eu estava aqui, não tinha, ele tinha que trabalhar também, né? Mas isso foi só um pensamento, assim, que eu tive. Ju, esse acho que já é o quarto, né? O quinto pode tirar. Não, deixa eu ver qual que é o próximo, Ju. Ah, sim, então tá. Então foi isso que eu... Beleza, isso aí eu já falei. Então sempre existiu mães, pode tirar, Ju. Sempre existiu mães aí que os seus filhos, que o pai nada ajuda e que a gente pode considerar, na minha cabeça, pode considerar em mães solos, tá? Eu conheço bem essa experiência. Você conhece, Lau? Quer falar algo? Não, assim, foi. Eu fui mãe o tempo todo, né? É, vivi essa experiência o tempo todo. Tá. Eu sei como que é. Assim, Correr, levar para o médico de madrugada. É complicado. Muitas, né? Passam por isso, se não forem praticamente todas, né? Mas, então, assim, mãe solteira versus mãe solo. Então, o foco está, quando a gente fala mãe solteira, o foco acaba sendo, assim, o solteira, né? Ela é solteira. Então, vocês me corrijam, mas talvez hoje não aconteça muito, por exemplo, coisas do tipo da mulher, da moça nova ou mais velha engravidar, não estar casada, engravidar e o pai pôr para fora. Eu fiquei pensando que hoje também não acontece muito, porque nós estamos numa geração muitas moças também não têm o pai para pôr para fora, né? E assim, eu que trabalho em escola, é uma realidade. Mas hoje em dia não acontece muito isso, pelo menos a gente não ouve muito, mas o documentário que eu vi é um pouco mais antigo, e umas mulheres bem maduras, muitas foram colocadas para fora de casa. Então, assim, por quê? Porque é mãe? Se tem o Dia das Mães, se mãe é a ternura, se mãe é coraçãozinho, é porque é isso? Não. É porque é solteira, né? Então, no documentário eu ouvi coisas assim, coisas que a gente já não precisa nem estava vendo com o documentário, mas foi assim muito triste por ser um documentário, não era nem assim uma interpretação, né? Mas tem a rejeição da família porque ela é solteira, é colocada para fora, o olhar dos parentes mais distante, assim, na verdade eles nem olham na cara, se mãe, pai ou pai só não está olhando, que dirá os distantes. Teve uma que falou assim, eu era muito amiga da vizinha, a vizinha falou para minha mãe, você me desculpar, mas agora eu quero distância da sua filha, porque ela é mau exemplo para as minhas. Discriminação na escola, teve uma que aí já vem, você vê que já embute alguns outros preconceitos que estão aí na sociedade enraizados, pela questão de ser mulher. Por exemplo, essa mãe, ela é muito bonita, assim, sabe? O pai da criança não quis assumir, sumiu mesmo, e ela não é bonita, assim, sabe? Eu fiquei imaginando ela, quando a filha dela era criança, o filho era criança, ela entrando na escola assim, que é uma mulher imponente. E aí, na escolinha, ela falou assim que as crianças eram chamadas para os aniversários dos outros, e os filhos dela não era chamado. E quando era chamado, vinha o convite, que era só a criança. Vocês estão me ouvindo, gente? E aqui travou para mim. Estamos ouvindo, normal. Sim, estou ouvindo. Então deu uma... Então, e aí, ela não era chamada, ela não falou, porque eu era bonita, ela não falou isso. Mas as mulheres falaram, tipo, ela é solteira, mãe solteira, né? É mãe solteira. E aí tem outro agravante, a mulher era bonita. Então, é chamada
para perto da minha família, o meu marido. Não dá. Então, tem esse tipo de discriminação e tem algo que eu acredito que aconteça até hoje, e acho que talvez hoje, não sei se é mais, se é menos também, mas esse solteira, do mãe solteira, ele meio que empurra a mãe solo a querer ter um marido, porque aí ela vai ser aceita ali. E aí, nesse negócio de empurrar para ela ter um marido, talvez ela queira, ela vai aceitar qualquer coisa, qualquer condição, né? E outro dia eu estava fazendo a unha, e uma moça antes de mim, geralmente eu faço a unha quando não tem ninguém, mesmo porque salão de cabeleireiro é um negócio que a gente tem que se controlar, né? Porque não é umas fofoca, né? Feia, né? Mas assim, o lugar que eu faço a unha, geralmente chego lá só tá eu, né? Mas nesse dia a mulher estava lá, uma outra moça estava lá. A mulher estava lá, e aí ela reclamando, na verdade, coitada, estava desabafando também, né? Fala assim, mas no fundo seria nova, uma moça nova, que acho que tem 2 ou 3 filhos, ela é mãe solo, e ela reclamando da condição dela, do casamento dela. Uma condição muito terrível. E você fica olhando assim, mas por que que ela tá ali? Sabe, assim, ela contou coisas absurdas. Então, por que que ela tá nesse relacionamento? Né? Se às vezes mesmo ela fala, eu basto, porque eu faço, porque eu aconteço, mas existe essa pressão aí da sociedade. Quando a gente fala sociedade, gente, nós fazemos parte da sociedade, viu? Então, tudo que a gente está falando aqui é para nós, a começar de nós, a começar de mim. Que a sociedade meio que empurra, assim, poxa, ela é mãe solteira, né? Então, é mãe solteira. Sabe? Então, mãe solo. Ela é a única responsável pela criação do filho. E, assim, a nossa mudança de pensamento, ela deve nos ajudar, ela tem que nos ajudar a deixar de lado o estado civil da mulher e, junto com ele, a discriminação. A começar de nós. E eu quero que a Ju coloque aí um videozinho que não fala de mãe solo da doutora Nari. Lá do Casos de Família, sabe, gente? A psicóloga dela é muito, muito 10. E ela tem um trechinho que vive e mexe, está na internet aí, e ela fala dessa questão da mulher. E eu achei legal um trechinho que ela falou, a Ju, vou ver se a Ju consegue compartilhar aí pra gente, se vocês conseguem ouvir. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês falem, tá? Tá abrindo, né? Vou colocar. Tá. Se você pode fazer diferente, por que você insiste naquilo? Você falou 2 frases, você falou assim, ela me conheceu assim, tem que suportar. Ela casou, tem que suportar. A gente só tem que suportar uma coisa que está muito chata, muito difícil, muito pesada, uma coisa ruim. Então você tem noção que se relacionar com você é ruim, tanto que você fala que ela tem que suportar. Não precisa ser assim. Por que as pessoas não fazem diferente? Está vendo que isso vai caminhar para uma separação? Agora, eu só para finalizar, eu gostaria de dizer que mesmo as mulheres, gente, o machismo está no sangue de todo mundo, da mulher também. Todo mundo que foi falar com vocês falou assim, vocês têm capacidade para encontrar coisa melhor. Gente, nós temos capacidade para ficar sozinhas. É isto que mulher não entende. Porque o homem abusador, ele vende a coisa do protetor. A imagem do homem protetor. Comigo, filha, você não precisa trabalhar, eu vou te dar tudo. Você não sei o quê. Então a mulher embarca numa canoa furada achando que ele vai proteger. Nós não precisamos de proteção, nós precisamos de respeito. Nós precisamos de gente que entenda que nós temos o direito de ser o que a gente quer. Se eu quero trabalhar, vou trabalhar. Se eu quero estudar, vou estudar. Se eu não quero mais você, você vai ter que ir embora. É isso que a mulher tem que brigar. Por isso, por independência dela. Não é para se independer de um homem, é para saber viver sozinho. Se você não consegue viver sozinho, você não vai viver bem com ninguém. Vivendo sozinha, você tem mais chance de encontrar uma pessoa bacana, porque você não põe a tua vida na mão da pessoa. Você sabe viver sozinha.
É meio... Gente, que legal, hein? Gostei Você já disso. tinha visto esse vídeo, Tamires? É muito legal. E assim, é difícil, gente. Eu não sei as irmãs, se tem alguma experiência que quer falar, mas assim, durante bastante tempo, como eu sou divorciada já há 13 anos, vai fazer 14, eu quero muito casar. Isso eu vivo falando para todo mundo que eu quero casar, e acho que não tem mal nenhum nisso a gente querer casar de novo. Não tem mal nenhum também você falar a frase que o pessoal sempre fala: eu não quero cueca mais não quero mais lavar cueca. Não, gente, eu não vou lavar, eu vou pôr na máquina. Eu não vou esfregar, eu vou pôr na máquina. Quem mais? Eu não vou, tá bom? Então eu posso até fazer um combinado, ele lava também, né? Então, né, Michele? A máquina lava. Mas assim, tá tudo certo. Mas assim, eu quero casar de novo, mas é uma questão de mudança de mente, que durante muitos anos eu queria casar, de novo, para não ficar falando, era a mãe solteira, a mãe sozinha, ou como meu pai, tadinho, ele não fala por mal, ele já tem 93 anos, mas meu pai sempre falou: a minha filha mora aí no fundo, ela é largada do marido. Entendeu? Largada eu acho pior ainda. E meu pai falou isso, mas ele não achava nada demais falar isso. Isso é uma coisa que já está embutida ali, assim. Então, a minha filha, não. Eu tenho, minha filha, outra mora ali, e aqui no fundo mora uma que é largada. Né? Então, assim, se você levantou a mão, se você quer falar. O seu Boaz vai chegar. Amém! Amém! Faz anos que estamos orando por isso. Ele vai chegar. Vai. Todo mundo que me conhece há muitos anos já está orando por isso. Ele vai chegar. Né? Lavando a cueca ou não, pondo na máquina, aí são detalhes. A gente faz um acordo, né? Mas assim, pessoal, voltando aí na mãe solo, mas vocês podem orar, tá, gente? Por favor, lembrem de mim. Mas assim, voltando à mãe solo, a mãe solo, ela não é, isso é para nós todas aqui, ela não é coitadinha, ela não é coitadinha. Isso a gente tem que pensar. Eu como mãe solo, eu tenho que pensar que eu não sou coitadinha, e também tenho que pensar que a outra não é coitadinha. A mãe solo, ela não é Mulher Maravilha, assim como uma mãe, tem mania, mãe, Mulher Maravilha, não é mãe. Às vezes a gente tem uns superpoderes mesmo. Gente, minha mãe, ela pegava as coisas, né? Acho que muitos filhos pega coisa quente e não queima a mão. Você fala: meu Deus, minha mãe tem superpoder. Eu morria de nojo de pegar aquela sujeira que fica na pia, assim. Morria de nojo, eu ficava pegando com colher, lavava louça, e minha mãe chegava assim: menina! E ela pegava, meu Deus, ela pegou, não teve nojo. Então, para criança, isso é um superpoder. Mas voltando à mãe solo não é coitadinha, não é Mulher Maravilha. A mãe solo, ela não faz questão de ser. Ela não faz questão de ser guerreira, pai e mãe, mas, ao mesmo tempo, ela se esforça para ser, porque está embutido lá no mãe solteira tudo isso. Está embutido. Então, eu tenho que ser pai e mãe, porque, coitado da minha filha, do meu filho, não tenho pai. Então, eu tenho que ser pai e mãe. Né? Então, Juliana, assim, eu assim, com todo respeito a algumas amigas, algumas pessoas que já falaram isso para mim, não é por mal, mas assim, todas as vezes, isso, gente, isso é coisa minha. Talvez outras gostem, e a gente não fica sem saber o que falar, a gente quer elogiar, a gente quer. Mas todas as vezes que fala assim, você é guerreira, dá a impressão que a gente não pode ser frágil, né? E a gente é frágil também. Eu acho que a gente é guerreira também, mas a gente é frágil. E dá a impressão que a gente tem que ser, já levanta assim, ó, já dorme em prontidão, já dorme assim, já dorme, sabe, uma coisa. Então, dá essa impressão. As pessoas que já falaram isso para mim, elas não falam por mal. É isso mesmo, Michele. Não fala por mal, fala por elogio, porque admira a gente. Mas, às vezes, vem de uma maneira assim, que a gente acaba se cobrando mais. Então, a mãe solo,
ela não é guerreira, pai e mãe, mas ela se esforça para ser tudo isso, porque está embutido. Só que ela nunca vai ser, gente, pai e mãe. Eu sou mãe, eu não dou conta de ser pai e mãe. Aí fala, mas você foi, porque você fez isso. A gente se esforça além da conta, mas a gente não vai ser. Então, assim, a mãe só não precisa ser. Ela não precisa ser guerreira o tempo todo, assim como uma mãe, assim como uma mulher, não precisa ser guerreira o tempo todo. Tem hora que a gente vai na raça mesmo, a gente faz umas coisas que, meu Deus, que o trem que eu fiz, o trem não, que é difícil a gente fazer uma coisa, né? A gente faz umas 5 ao mesmo tempo. A mãe solo ela não precisa ser pai e mãe, isso, na força do ódio, Michele. Ela não precisa ser pai e mãe, até porque, já falei, a gente não vai conseguir. A mãe solo ela não precisa super bem cuidada, mas ela não precisa ser super mal zoada. Tá toda zoada. Porque, às vezes, também, não, eu sozinha, meus filhos em primeiro lugar, então, meu cabelo, não vou fazer minha unha com os meus filhos. Estou dramatizando aqui, mas, às vezes, está na cabeça da gente, tem que estar mostrando aquele sofrimento. Então, você que é mãe solo, eu que sou mãe, a gente não vai ser guerreiro o tempo todo, a gente não vai ficar guerreiro o tempo todo, tem hora que nós somos. Precisamos ser pai e mãe, porque nós não vamos conseguir. Nós não precisamos estar super bem cuidada também o tempo todo para poder mostrar para as pessoas que nós estamos bem. E também não precisa estar sempre zoada de propósito para mostrar que não está bem. Ou sei lá por qual motivo. Toda mãe, eu estou escrevendo, toda mãe e todo pai que são responsáveis e amam os filhos, eles se esforçam além de suas capacidades para ver o filho bem, com saúde, bem-sucedido. Esse além das capacidades, eu penso que já é inerente, já faz parte do ser mãe e ser pai. Já a gente sempre se esforça um pouco mais pelo filho. Embora eu fique duvidando desse meu esforço, porque assim, gente, por exemplo, a gente tinha uma barra de chocolate, que tem 10 quadradinhos. Eu ficava com uma metade, e a outra metade eu dividia para o Pedro e para a Laura, exemplo, entendeu? Né, Laura? Então, assim, gente, porque o meu corpo é maior, e deles era menor, eu sempre pensei nisso, então, e assim, tirar a boca para poder dar para o filho, não, é um termo, assim, bem, assim, exagerado, a gente acaba deixando de comer alguma coisa para dar para os filhos. Mas, assim, se tem um pedacinho de carne, divide em 3, no caso aqui, divide em 3. A mãe não precisa deixar de comer. Minha mãe que falava isso, e eu seguia à risca isso, né? Mas teve umas vezes que eu deixei, sim, algumas coisas para eles, né? Depois eu vou falar sobre isso. Ju, a gente não passou mais os slides, né? Deixa eu ver o que tem aí. Acho que agora que é para voltar isso. Volta nele, é o texto. Sexto, faz favor. Eu queria perguntar para vocês se alguém conhece alguma mãe solo na Bíblia. Se alguém já ouviu falar, mulherada aí, alguma mãe solo na Bíblia. A viúva de Naim. Ela era viúva. Que mais? Lembra, Laura? De alguma outra? Eu lembro de H. É ela mesma que eu vou falar. Pode passar aí, Ju. E eu fiquei... Preciso pensar, pastor que falou uma sugestão de uma mãe solo na Bíblia, que eu gosto muito e respeito. Eu também. Ju, pode passar, por favor. E eu sinceramente, para você ver como muitas coisas passam desapercebido, que até eu já sabia tanto da história, mas foi na hora que eu li, que eu falei, meu Deus, só para relembrar, tá? Pessoal, aí me ajuda a relembrar. Vamos lá.
Abraão e Sara, Deus tinha prometido a Abraão e Sara um filho, certo? E aí... E aí Sara entrou na história, se intrometeu. É minha versão. É isso não, já fazia 10 anos que não vinha o filho, e aí Sara falou, se intrometeu, falou, ó, ela pensou, a gente tem que dar um jeito, então, prometeu, mas não veio, então você se deita com a minha criada, Agar, faz um filho nela e fica sendo nosso filho. E aí, Agar ficou grávida e ficou olhando para Sara, nananã, eu tô grávida, você não tá, nanani, nanã. É isso mesmo, Sara quis ajudar Deus, é uma mania que nós temos de querer ajudar Deus. E aí, Sara foi lá, e aí Sara começou a maltratar Agar, Agar, ó, fugiu. Aí Deus falou com ela, volta, minha filha, ela voltou. E aí ela teve Ismael, e depois de um tempo, Sara ficou grávida e teve Isaac, e aí parece que os meninos começaram a meio que se estranhar ali, alguma coisa assim. É isso mesmo, pessoal? Tô falando certo? Começou a se estranhar, e aí Sara falou, ó, agora já deu o que tinha que dar. Vamos mandar Agar e o filho dela para longe. Falou com Abraão, Abraão perguntou para Deus, e Deus falou que não ia desamparar os dois. E aí, vamos ler aqui, ó. Tá todo mundo me ouvindo, né, gente? É porque para mim aqui o pessoal trava, aí eu... Então tá. Sim. Então, assim, ó. Vamos ler, então. Gênesis, já esqueci qual que era, 21. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Vou virar, Ju. Quando acabou a água, um pouquinho antes, Ju. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Então, eu coloquei, volta um pouquinho, Ju, eu coloquei algumas coisas aí, eu coloquei algumas coisas em destaque. Peraí, deixa eu ver aqui, estou me ajeitando, peraí. Coloquei algumas coisas em destaque, então vamos lá. Alguns pães e uma vasilha de couro. Então, assim, ele deu algumas coisas, geralmente que muitas, tem mães que essa questão financeira, às vezes ela se torna mãe solo e tem esse respaldo financeiro melhor. Mas há muitas mães solos que estão aí, com pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Com pouca coisa na mão e os filhos aí no colo, no braço, em tudo quanto é lugar. Aí, aqui, ó, ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. A mãe solo, por muitas vezes, ela fica ali mesmo. O que eu vou fazer? Aconteceu isso, aconteceu, o que eu vou fazer? E ela fica ali, parecendo num deserto. Na outra, eu coloquei a distância, né? E coloquei, não posso ver o menino morrer. Sentada ali, começou a chorar. Quantas vezes uma mãe, sozinha ali, não chora? E quantas vezes uma mãe solo, ela chora? E longe dos filhos ela chora. Eu não posso ver meu filho assim.
Eu não vou conseguir ver meu filho sofrer desse jeito. Eu não posso ver isso. Você sabe, gente, que eu nem ia falar isso, mas assim, porque a intenção também nossa não é ficar falando, obviamente, não é ficar falando mal dos homens nem nada, mas eu não estou falando não, mas eu preciso contar esse que agora eu não posso ver o menino morrer. Eu lembrei de uma situação que eu passei, que o pai dos meus filhos, ele falou, algumas vezes ele falava que ia buscar e não buscava, ele dava umas mancadas assim, e eu lembro que uma sexta-feira ele falou que ia buscar as crianças, eles ficaram arrumados, ele não foi, aí chegou no sábado de manhã, ele falou, vou sábado de manhã, as crianças se levantaram cedo, se arrumaram e não foram, e ele não foi, aí falou que era sábado à noite, elas se arrumaram de novo, ele não foi, e aí ele ligou e falou que no domingo, após a igreja, que a gente ia na igreja, na escola bíblica, que ele iria buscar. Então, eles foram também de novo arrumadinhos e já ficaram esperando. E aí o pai ligou, falou que não ia. E eu lembro que tinha o culto, aí a gente tomava um café, tinha uma pausa para o café, e depois tinha a escola bíblica. E a igreja fechadinha, eles ficavam ali, eles conheciam todas as crianças. E aí eu lembro que acabou o culto, a gente já ia lá para tomar o café. E acho que o Pedro foi, Serelepe foi lá, foi à frente, ele foi à frente, minto, antes disso ele mandou mensagem, ligou para mim, não sei, falou que não iria, eu avisei eles, só que nessa o Pedro ficou Serelepe pela igreja, e eu estava descendo para poder ir tomar um café, e o Pedro estava subindo, aí a gente se encontrou na escada, os nossos olhares se cruzaram, e eu vi meu filho chorar. Ele me abraçou forte, se a gente não falou nada. Aí eu fiquei emocionado, não queria chorar. Mas foi uma cena assim, qualquer mãe fala isso, eu não posso ver meu filho sofrer. Eu não posso ver meu filho morrer. E foi uma cena assim, que eu não tinha o que falar para o meu filho, eu só abracei ele. E ele chorou, eu nem sei se ele lembra disso, mas ele chorou, e eu nem lembro mais de mais nada, depois como foi o nosso dia, se eu conversei com ele, eu não sei. Também não tinha muito o que conversar. Mas quando eu li essa parte, eu lembrei dessa cena que aconteceu comigo. Mas Deus ouviu o choro do menino, Deus está ouvindo o choro, o nosso choro, o choro da mãe solo, o choro... Obrigada, Thelma, querida. O choro da nossa... de nós, mães solos, de mãe que às vezes não é solo, mas ele ouve o choro seu, ele ouve o choro, o nosso choro, e ouve o choro dos nossos filhos, e ele toma providência. Ele toma providência. Deixa eu ver o que mais aqui, tem que baixar aqui, gente. Laura, me ajuda aqui, que eu fiquei emocionada, tá vendo? Quando o filho cresce é uma benção. Para ajudar. Travou, filho? Aí, levantei isso. E aí, Deus abriu os olhos dela. Quantas vezes Deus abriu os meus olhos para eu ver a solução de algum problema que eu achava que nem ia ter fim? E o tempo ainda dá, eu vou até contar uma história engraçada, que filho pega a gente muito de surpresa, né? O Pedro era danado para fazer isso comigo. E o Pedro tinha uns 6 aninhos, ele estava no pré, eu acho, e ele chegou assim e falou, mãe, com que idade que eu posso namorar? Eu falei, misericórdia. E aí, vocês estão me ouvindo, né, pô? Travou. Aí eu falei assim, filho, Deus me deu sabedoria naquele momento, abriu meus olhos, abriu minha mente. Isso é só um caso, né, que Deus vive fazendo isso com a gente, mas assim, aí eu falei, filho, contei toda uma história, você vai crescer, você vai fazer 18 anos, e você vai encontrar uma moça, e vocês vão conversar, e vocês vão orar, e vocês vão lá conversar com o pastor. Eu falei tudo aquilo, aí ele ficou ouvindo. Aí ele coçou a cabeça e falou, mãe, então eu tô lascado. Aí eu falei, vocês estão me ouvindo, né, gente? Tá tudo travado aqui pra mim. Tá. Aí ele falou, então tô lascado. Eu falei, mas por quê?
é porque eu gosto de uma menina lá da minha sala. Aí eu engoli seco assim, aí eu falei, então, filho, vamos orar. Por quê? Porque aí, quando você tiver com quase 18 anos, você vai encontrar ela e vocês vão poder casar. E aí falei um monte de coisa. Aí ele, tá bom, então legal. Nunca mais falou no assunto com a graça de Deus. Agora eu só preciso lembrar ele que ele já passou dos 18, ele já está com 21, né? Então já está podendo já, né? Já está podendo agora namorar. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, Deus está sempre abrindo os nossos olhos, abrindo. Então, assim, você que é mãe solo, a gente está gravando, a gente manda para alguém, você que é mãe solo, que às vezes está passando mãe solo recentemente, não sabe muito o que fazer, e assim, Deus ouve seu choro, Deus ouve o choro dos seus filhos, Deus abre os seus olhos para uma estratégia melhor, e Deus vai cuidar dos seus filhos. Às vezes, a melhor, uma das coisas mais belas que a gente pode fazer um pelo outro é orar. E é uma das coisas mais fortes que uma mãe pode fazer por um filho é orar. E Deus está ali, ó. E Deus, no final, Deus estava com o menino. Ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Então, ele não morreu por causa da falta de água, né? E assim, pessoal, no documentário, obrigada, Ju. No documentário, pode tirar, Ju. No documentário, tinha uma mulher. E ela queria se matar. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não, falhou. Cortou. Travou de novo. Tá, agora voltou. Voltou? Voltou. Então, a mulher, ela queria se matar, e aí ela queria suicídio, né? Isso, cometeu suicídio, e aí ela falou assim, bom, a Laura até assistiu comigo, antes de eu fazer isso, então eu vou aproveitar a vida uma semaninha. E ela foi para Argentina, era Argentina, né, Laura? Ela foi para Argentina, ela tinha uma graninha, foi lá assim, sem eira nem beira, meio mochileira, e aí ela pensando em tirar a própria vida, sentou lá, ela estava num bar, numa pizzaria, sentou um homem lá perto dela, eles começaram a conversar, ela falou que parecia que ela conhecia aquele homem há muitos, muitos anos. Resumindo, ela teve uma noite com aquele homem, e ela falou assim que depois daquela noite, ele foi embora e falou, você nunca mais me viu, você não me conhece, só que ela perdeu a vontade de cometer o suicídio. Veio embora para o Brasil, e aí, depois de uns 2 meses, ela tinha um problema muito sério no útero, ela tinha muitos miomas, e aí ela pegou e começou a se sentir mal, e ela ligou para a médica dela, será que eu estou grávida? A médica falou assim, impossível, impossível. Mas mesmo assim, ela continuou passando mal, ela fez o exame, ela estava grávida. Então, ela não tirou a vida, apesar por esse Deus ali, não sei, vou falar besteira, mas assim, ele passou pela vida dela, esse filho fez com que ela não se suicidasse. E esse filho dela, depois, no futuro, ajudou a mãe dela a se curar de um problema psiquiátrico muito grave. Um outro caso que eu vi também uma mulher queria tirar a própria vida, porque ela tinha uma filhinha, ela era muito pobre, e ela não tinha dinheiro para dar leite para a filha, e ela estava vendo a filha chorar, ela não tinha leite no peito, e ela não tinha dinheiro para comprar o leite. E ela estava numa ponte para se jogar ela com a filha, você morre as duas, acaba o problema. Ela falou chorando, tem que ver, uma mulher assim, bem simples, né? E aí, nisso, passou uma mulher do lado dela e puxou assunto. E aí a mulher falou, o que você está fazendo aí? Aí ela falou, eu quero me matar, porque eu não tenho dinheiro nem para comprar o leite da minha filha. Essa mulher foi ao mercado com ela, comprou várias coisas e falou, aqui que eu moro, quando você precisar, pode bater aqui. Mas nunca mais pense em tirar a sua vida e da sua filha. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes você, né, não é mãe solo. Você tem outras dificuldades, mas você não é uma mãe solo. Mas, assim, esteja atenta às mães que nessa condição estão ao seu redor.
no trabalho, uma vizinha, na sua família. Esteja atenta, esteja mais junto, seja amiga, porque eu fui muito abençoada, muito cuidada por familiares, por irmãos da igreja, por amigos, por pessoas desconhecidas. Aquela hora eu estava falando negócio de tirar da boca e dar para os filhos, né? Eu brinco sempre com isso, que não, a gente reparte um só. E durante um tempo aí, logo que eu me divorciei, nem a questão da pensão também, eu levei, durante muito tempo, eu levei arroz e feijão na minha marmita. Eu fazia o feijão novinho todo dia, assim, um pouquinho, que ficava mais gostoso. Aí eu levava bem fresquinho, assim, mas era só arroz e feijão na minha marmita. E uma mulher que trabalhava comigo, não era minha amiga, eu mal tinha começado a trabalhar lá, ela percebeu isso. E aí, todo dia ela falava assim, vamos comer junto, vamos comer junto. Aí ela sentava, ela falava assim, eu sempre erro, eu sempre trago demais, eu não vou aguentar comer esse bife. Aí ela me dava. Fiz lasanha, é muito pesado. Pô, esse para vocês, já tacava na minha marmita. Então, ela me abençoou durante muito tempo. E eu lembro que eu conheci uma senhora, já falecida durante um tempo aí, a Sheila, que daí, Sheila, é da sua avó que eu vou falar. Eu lembro que sua avó contou mais de uma vez para mim, que quando ela ia comer no trabalho dela, que dava vontade de chorar, porque ela sabia que as filhas em casa não tinham muito o que comer. E eu comia muito bem, porque essa minha amiga me levava as coisas. E a minha vontade era guardar um pedaço da lasanha, de alguma coisa, um bife parmegiana, levava cada coisa gostosa, para dar para o Pedro e para a Laura. E ela, come, você precisa comer, né? Então, essa minha colega, ela me abençoou durante muito tempo. Tinha uma amiga minha também, que vira e mexe, ela chegava lá, do nada ela batia lá, e ela levava vasilhinhas com sobremesa, 2, 3 tipos de mistura, e já pronto ainda. Nossa, gente, né, Laura? Era uma festa, era picanha, era salmão, era manjar, era tudo. Era uma festa, né? Uma coisa de louco. Então, assim, que a gente possa estar atenta a essas mulheres. Né, Sheila? Ela sempre contava, ela contou para mim umas 5 vezes, pelo menos. Era a avó da Sheila. Tadinha, ela contava já com aquele olharzinho de que não tem jeito, né? A história pode ser velha, mas pode ser lá atrás, a gente já superou, mas vem a emoção do dia, né? Então, assim, gente, se você está perto de uma mãe solo, fique atento, você pode ser ali o braço, a boca, o abraço de Deus para essa pessoa. Então, são essas 2 mensagens que eu quero deixar. Primeiro, para a mãe que é solo, você não está sozinha. Deus está com você. Deus esteve comigo o tempo todo. Se eu for contar várias histórias que eu percebo, mesmo quando eu não conhecia Deus, o Deus verdadeiro, não conhecia Deus, Deus estava comigo o tempo todo. Então, Deus está com você. E você, que não é mãe solo, queira ser ali uma bênção de Deus na vida de alguém. Ore por isso. Se você tem uma mãe solo ao seu redor, na sua família, ore por ela. Os desafios são muitos. Os preconceitos ainda são muitos. E eu creio que, tem quantas pessoas? São 15? Eu creio que vão sair 15 pessoas daqui lutando para não ter esse preconceito. E esse já é o começo que a gente tem que ter. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, porque aí depois eu quero passar um videozinho, a Ju vai passar um videozinho de um palestrante, é Marcos, eu não sei se assim fala o nome dele, talvez a Tamires também conheça, é Marcos Piagens, uma coisa assim. Ele é palestrante de tecnologia, inovação, criatividade, ele fala muito sobre paternidade, porque ele foi filho de uma mãe solo. E ele fala no vídeo dele, mãe solteira ainda, então o vídeo é um pouquinho antigo, ele fala ainda mãe solteira. Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Tá tudo travado aqui para mim, vou ter que dar uma mexidinha. Dar uma mexidinha para ver se destrava. Não destravou, mas vocês estão me ouvindo. Ju, você está me ouvindo? Sim, Ah. ouvindo. Normal.
Alguém tem alguma pergunta? Ou quer fazer um comentário? Não? Eu gostaria. Fala, Beth. Pode falar? Pode. É interessante, né? Porque no Novo Testamento, no Antigo também, Deus fala muito sobre os órfãos, sobre a viúva, né? Eles estão sempre inseridos na lei, né? O órfão e a viúva, né? E Jesus vai falar que essa é a verdadeira religião. Só que eu nem sei se foi de você que eu aprendi isso, não sei se foi com você, mas eu aprendi algum tempo atrás e isso mudou toda a minha concepção, né? Que na época da Bíblia, não havia mãe solo, né? Por isso que o cuidado é de cuidar da viúva, porque aí sim havia uma mãe solo, porque o provedor falecia e daí ela tinha que ter algum cuidado, né? E então a nossa realidade hoje é exatamente essa, não é só a viúva, né? Não é só o órfão, mas é aquela mãe que de fato vive, né? Como você falou, mãe solo, a definição de mãe solo mesmo, né? Então, da igreja abraçar, cuidar e ter esse olhar, né? É muito importante realmente, né? Ter um olhar, até, eu não sei se você lembra, tinha uma senhora na igreja que eu estava que tinha uma filha adulta. Só que por causa da falta do pai, ela tinha muitos problemas psicológicos, ela não conseguia emprego. Então, ela tinha muitas dificuldades. Então, a gente teve que fazer um trabalho para as pessoas se atentarem e ajudar. Por quê? Porque a filha não ia conseguir emprego facilmente e ela não estava dando condição, né, de cuidar da casa e tudo. Então, ter esse olhar, né, para coisas diferentes. Também não é só a mãe com uma criança pequena, né? É a mãe, às vezes, que está com o filho é adulto, mas tem algum problema, tem alguma dificuldade. O próprio filho pode ser um problema para essa mãe, né? A gente ter esse olhar. Verdade, a Sheila está falando aí que, embora os tempos mudaram, ainda tem muito preconceito, né? Tem, a diferença é que muitas vezes a gente não fala, né? Nós não falamos, mas a Beth falou agora de emprego, até comentei com a Laura, que entrevistas que, quando eu me separei, eu já tinha um cargo, né, assim, no Estado, mas antes, assim mesmo, nas entrevistas perguntavam, assim, se eu era, tá lá escrito Estado Civil, mas assim, você é casada? Mas você mora com seu marido? Então, assim, umas perguntas assim, que eu ficava perguntando, poxa vida, mas o que tem a ver com o que eu vou fazer? Né? E o preconceito da mãe solo, que está ali no trabalho também, algumas histórias que eu ouço, sabe? Sabe, tava lá na festa lá, ela. Tava lá, fulano. Sabe por quê? Falou desse jeito por quê? Por muitas vezes porque é uma mãe que é solo, que tem os filhos, poxa, deixou os filhos com alguém, com a avó, e foi passear, então tava lá. Sabe? Então, assim, o respeito a gente tem que ter, independente do estado civil ou qualquer coisa, a gente tem que respeitar. Né? E às vezes o respeito a gente não fala, mas às vezes a gente faz ou deixa de fazer algo pelas pessoas, e só não tem coragem, talvez, de sair falando, né? Então, o preconceito ainda tem, e depende da gente aí mudar, porque, como eu falei, a gente fala, a sociedade, nós estamos na sociedade, gente, nós estamos dentro da sociedade, né? Então, assim, eu fui uma mãe solo que fui abraçada pela igreja que eu estava, pela família que eu estava, eu fui, graças a Deus, e mesmo assim ainda passei dificuldades. Eu ainda passei dificuldades. Que dirá aquelas que são... Teve desse documentário que eu ouvi uma mãe, ela já era uma senhora, tinha uma carga tão pesada no semblante daquela mulher, eu não conseguia imaginar aquela mulher com um sorriso, acho que ela não consegue sorrir, porque ela foi deixada para fora, para casa de casa, até pela própria mãe dela. Antigamente o pai colocava para fora, muito isso acontecia, e a mãe ia lá e tentava ajudar a filha, escondidinho do pai. Mas no caso dela, pôs para fora e ela falou assim que quando a mãe dela estava para morrer, que a mãe dela pediu para chamar ela. E a mãe dela nem conseguiu falar nada, porque a mãe dela já estava realmente no último suspiro. E ela ainda comenta assim, a gente tem que
tomar cuidado, cuidar das pessoas, respeitar, não rejeitar, porque a gente não sabe quem vai dar a última colher de água para a gente. Porque eu fui a última que dei a última colher de água na boca da minha mãe. E ela falou que não tinha raiva da mãe, mas foi um fato que aconteceu. Então, assim, Jesus, ele respeitou, ele amou, ele cuidou de todas as pessoas possíveis que ele ali, enquanto ele estava no mundo, ele pôde. Todas. E, para isso, ele não queria saber se era mãe solo, se era paralítico, se era ladrão, né? Que antes dele morrer, ele ainda salvou, ouviu e salvou ali um ladrão. Então, Jesus é para todos. E é para mãe solo, e é para mãe, para todos nós, para vocês também. Agora eu quero passar Oi, Ju, fala, Ju. Rapidinho, um comentário. É fantástico, Maribel, que você fala, né? Assim, a gente escutar aqui e a gente pensar que a gente vai sair 15 pessoas, né? E outras pessoas que vão ouvir depois que não vão ter esse olhar de preconceito, né? Eu estava lembrando que eu convivo com uma amiga que é mãe solo no trabalho, e esses dias ela estava super sobrecarregada, e aí eu achei na internet um texto, uma pesquisa, até estava procurando aqui, que ela era assim, o título é de 2018, não é tão atual, mas ele falava assim, maternidade equivale a 2 empregos, mostra a pesquisa, né? Um estudo mostrou que a média de tempo gasto pelas mães com seus afazeres diários é de 98 horas por semana, mais que o dobro de uma carga normal de 40 horas por semana. E aí eu compartilhei com ela, porque assim, ela estava num dia que ela estava cansada, e sabe aquela coisa, eu não quero falar que você é guerreira, mas estou reconhecendo que você está num dia que você está cansada. E aí ela falou, nossa, é muita coisa, né? Eu falei, é muita coisa, assim, mas assim, tô percebendo que você sabe, tipo, se precisar de ajuda, eu tô por aqui, né? Então, pensei que era uma forma de conversar com ela sobre aquilo naquele momento, assim, né? E é muito lindo o texto que você trouxe também, né? Porque, assim, Deus, ele olha tanto a criança, Deus estava com o menino, como ele também estava com Agar ali naquele texto, né? Então, que bom que a gente poder perceber isso, né? Mesmo no momento que tá difícil, né? A gente talvez ou ser sinal de Deus, ou a gente conseguir trazer essa consciência ali no momento difícil, da gente perceber que a gente não precisa dar conta de tudo, porque Deus também está com a criança, né? Ou com o seu filho, mesmo que seja adulto, Deus também está com ele, mas também está com você, né? Então, acho que essas duas coisas que eu queria compartilhar. Amém. Amém, Ju, que você continue sendo bênção na vida dela. Michele? Eu quero falar. Vou abrir minha câmera. Boa noite a todos. Eu não ia abrir, né? Porque a Maribel sabe que amanhã eu vou viajar, então eu tô com creme no cabelo e tudo mais, mas era 15 para as 8, eu falei, não, tem a apresentação da Maribel, eu preciso ouvir. Então, Maribel, eu só queria agradecer, porque vem nos enriquecer muito, sabe? Porque eu acho que é uma quebra de paradigmas, né? Porque a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, em vários sentidos, né? Em vários segmentos. E quando a gente fala, né, igual eu, e acho que a Juliana comentou que nós não concordamos com a frase, né? É uma mulher guerreira. Mas nos leva a pensar também, né? Que a gente não concorda com isso, mas no fundo, se a gente pensar, a gente porque olha, né, a sua história, essa situação que você até comentou na escola uma vez comigo, né, que essa colega sua levava uma mistura a mais e dividia com você. Depois eu fiquei pensando, eu falei, olha o que a gente é capaz por um filho, né, que é a nossa vida. Então eu acho que esse seu discurso, essa sua palestra veio só para enriquecer. Eu agradeço, sinto por quem não pôde estar aqui e fico muito feliz de estar, porque eu achei muito legal e muito enriquecedor. Parabéns. Obrigada, amiga. Deus abençoe, querida. A minha Beijo, amém. Uma amiga aí que Deus aí tá me dando nesse novo emprego que eu uma das, né?
Tem sido bênção, a gente troca muita ideia, né, Mi? Ri muito. Sim, sim. Tem sido bênção essa amizade. Deus nos Verdade. abençoe, que seja por muitos e muitos anos. Amém. Mais alguém tem uma coisa para falar? Senão a Ju vai passar o vídeo aí, para a gente encerrar com esse vídeo. Eu achei muito legal. Pode passar o vídeo, Ju. Compartilhar. Então, é do Marcos. Vez ou outra Não sei aparece falar. alguém para tirar foto, ou dar um abraço, ou demonstrar carinho de alguma forma, mas dessa vez foi especial. Foi uma mulher, ela estava com um carrinho de bebê e ela me viu e claramente ela ficou emocionada quando me viu e ela foi em minha direção e me abraçou muito forte e começou a chorar e ela disse assim, conhecendo a sua história, eu entendi que o meu filho, mesmo sem ter pai, pode ser um cara legal. Teve uma outra menina que me marcou no Instagram e ela botou uma legenda, era um abraço meu e ela, e a menina ela escreveu embaixo da foto assim, a legenda era a seguinte: esse cara me mostrou que ser mãe solteira não é feio. Essa questão da mãe solteira, para mim, sempre foi natural, porque a minha mãe foi uma mãe solteira, ela me criou sozinha. Eu nunca tinha imaginado que as pessoas poderiam achar que talvez isso seja feio. Não passava pela minha cabeça a cobrança social que essas mulheres passam. Depois de ver esses depoimentos, eu percebi que tem uma pressão, cara, nessas mães solteiras. Tem uma pressão da sociedade nelas e tem uma pressão delas nelas mesmas. Porque elas ficam pensando que talvez o filho delas não seja legal, ou não seja uma pessoa de bem, ou que fique o tempo todo procurando o seu pai, e não valorize todo o amor que elas deram para eles. Eu me lembro de uma vez que eu estava me apresentando na escola, né, apresentação escolar. Então, eu estava fazendo, né, chegou no teatro e tal, estava todo mundo lá, e eu estava, enfim, me apresentando, e eu olhava para a plateia e minha mãe não tinha chego ainda. Eu fiz a apresentação toda para uma cadeira vazia, assim, olhando para a porta, para quando a minha mãe entrasse e chegasse. E aí passou a minha parte, outras crianças se apresentaram, e eu olhando para a porta e ela não chegou. E aí acabou toda a história, e todas as crianças foram com as suas mães ou com seus pais, e eu olhando para a porta e a minha mãe não chegou. E aí a professora me olhou, eu me lembro até hoje da cara que a professora fez, assim, tipo, poxa, que pena. E a gente arrumou as coisas do teatro, e esperando a minha mãe chegar, ela não chegou. E aí a professora me pegou pela mão, arrumou as coisas dela, e a gente foi saindo do teatro, e a gente desceu um lance de escada, desceu outro lance de escada. E no terceiro lance de escada, minha mãe estava vindo, correndo, com um casaco na mão, a chave caindo, a bolsa aberta. A minha mãe estava chegando atrasada, obviamente, mas aquilo me deixou tão feliz, cara. Só ver a minha mãe chegando, esbaforida, querendo chegar a tempo e evidentemente não conseguindo, só ver a minha mãe querendo foi o suficiente para mim. No meu olhar de criança, aquilo preencheu meu coração. Foi como se a minha mãe tivesse dito, mano, tentei, mas não consegui. Uma casa cheia de amor, ela é suficiente. Pais ruins não fazem falta. Uma mãe que cria um filho sozinha, ela tem todos os méritos daquilo que o filho se torna. Tudo que eu sou hoje, mãe, foi por sua causa. Tudo que eu realizei hoje, o mérito é seu, mãe. Não me faltou nada. Que bonito, né? Ele fala Você quer acabar com a sobre gente, né? É muito bonito, né? Ele ainda fala, usa o termo mãe solteira, mas é muito bonito, né? E assim, é uma visão de um filho, né? Falando da mãe. E assim, o mais legal, assim, que dá um consolo para uma mãe aí solo, para uma mãe que está tão desesperada em ser guerreira, em ser pai e mãe, é que assim, principalmente quando eles são crianças, eles olham e eles têm a noção que a gente tentou. E a gente nem sempre vai conseguir, na maioria das vezes a gente não vai conseguir. Mas ela tentou. E assim, só de saber assim, não, mas ela tá ali. A minha mãe também chegava nas reuniões do colégio
atrasada, não porque ela trabalhava, porque minha mãe não tinha paciência com as conversas das fiadas das mulheres, então ela chegava sempre por último. Então, mas eu sabia que Ai, meu Deus. eu sabia que eu podia contar com a minha mãe. Eu tinha certeza. Então, eu ficava ali, de boa. Eu achava legal as mães chegarem primeiro, já sentava perto dos filhos, não sei o que tem. Mas, assim, minha mãe ia ser a última a chegar. Ela só queria chegar, saber se eu estava dando trabalho, se não estava, e tchau, né? Mas eu contava que minha mãe ia chegar. Eu podia contar com minha mãe. E eu acho que é o mais importante isso. O filho quer saber, ele só quer ter essa certeza, no final das contas, que ele pode contar com a mãe e com o pai. Né? Se vai ser um bife, se vai ser a picanha, se vai ser um ovo, mas ele pode contar com a mãe. Deus nos abençoe. Deus abençoe as mães solos aí. E a gente ainda vai tirar uma foto, Tamires. Maribel, olha, você arrasou. Parabéns, amiga. Foi demais. Ai, adorei. Obrigada, Laura. Adorei também. Olha, Obrigada. Chorei Deus Ai, junto. abençoe. calma aí. Tamo junto. Tá abrindo minha câmera aqui, calma aí. Vamos tirar uma foto, Maribel. que quiser aparecer. Aham. Gente, eu quero agradecer muito a Maribel e cada uma de vocês por terem participado. Maribel, eu como filha de uma mãe solo, eu posso dizer que esse vídeo que você passou é muito verdade. A gente tem muita gratidão pela mãe. A gente reconhece, sim, todo o esforço que essa mãe solo faz para poder criar o filho. Eu vejo minha mãe da mesma forma que esse rapaz falou, até me emocionei, assim, porque é muito isso, né? A gente vê todo o esforço que essa mãe solo faz para criar os filhos, né? A gente sabe que essa mãe é muito humana, né? Que ela tem também as dores dela, né, que ela tem as fraquezas dela, né, que não fazem dela menos importante, que não fazem dela menos mulher, menos mãe, né? Então, assim, foi muito legal você poder compartilhar isso com a gente. Eu posso falar com propriedade que todo mundo aqui aprendeu um pouquinho mais sobre isso, né? Então, todo mundo saiu daqui um pouquinho mais empático em relação a isso, né? A gente vai olhar com um olhar de mais empatia em relação a essas mães. Né? E eu agradeço muito todo mundo por ter participado. Quero lembrar que semana que vem é nosso último encontro, onde a gente vai fazer uma roda de conversa com todos os temas, tá? Que foram abordados aqui. Então participem, porque tragam dúvidas, né? Para a gente poder estar debatendo, para a gente poder estar conversando. E é isso, gente. Acho que agora vai ter uma fotinha, né? Que a gente vai tirar, que a gente sempre coloca nas nossas redes sociais. E, por favor, participem semana que vem, tá bom? Vou tirar a foto. Obrigada, gente. Sheila. Vamos tirar, vamos lá. Ju. Vamos lá?